E eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque eu vou conversar agora ao vivo aqui dentro do programa Bom Dia Divinópolis com a Gleide Andrade, ela que é secretária nacional de Finanças, né, e Planejamento do Partido dos Trabalhadores. Ontem ela teve aí um imprevisto de saúde, infelizmente não pôde participar do programa, mas hoje ela está ao vivo com a gente e vai participar aqui do programa Bom Dia Divinópolis, já recuperada, né? Graças a Deus, a gente estava aqui na torcida para que ela se recuperasse bem e é sempre um prazer poder falar com a Gleide ao vivo aqui no programa. Seja bem-vindo, viu, Gleide? Bom dia. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os ouvintes aí da nossa TV Candidez, da Rádio Divinópolis. Eu quero primeiro me desculpar, eu fiz uma cirurgia e ontem eu senti um pouco mal de manhã, por isso que eu não pude participar. Mas depois já recuperei e estou muito bem. Eu queria, Flaviana, começar me solidarizando aí com os pais dessa criança que veio a óbito, que a UPA não sabia nem a idade. Primeiro anunciou que ela tinha 2 anos, depois descobriram que tinha era 4 anos, para a gente ver a organização que nós temos da UPA. Eu ouvia você falar aí agora que nós precisamos de uma UPA humanizada, né? Da frieza com que essa responsável pela UPA justificou aí o óbito dessa criança de 4 anos. Certamente ela não é mãe, certamente ela não é pai, e certamente ela não foi qualificada para ocupar esse espaço que a prefeitura insiste em colocar pessoas despreparadas. Então, eu queria me solidarizar aí com o Paulo Henrique, com a Juliana, por essa dor irreparável. E dizer que é um prazer poder debater com vocês aqui hoje, nessa manhã, sobre o caos. A saúde em Divinópolis está enferma. A saúde em Divinópolis está na UTI. Essa é a primeira frase que eu quero dizer aí, viu? E dentro, né, dessa situação de trazer proposta, né, de solução, você tem levantado com muita frequência, né, a discussão em torno da possibilidade de implantação de uma nova UPA para, de certa forma, aumentar a capacidade de atendimento. É viável, Gleide, hoje a cidade ter aí a implantação de uma nova unidade? Eu queria começar aqui para a gente falar dessa segunda UPA. Primeiro, Flaviana, eu queria falar das transferências dos recursos do governo federal, para a gente entender como é que o problema que nós estamos vivendo na saúde em Divinópolis é um problema de má gestão, é um problema de falta de vontade da prefeitura em resolver o problema da saúde. Em 2022, então eu estou falando de governo Bolsonaro, foram repassados 150 milhões de reais para a saúde em Divinópolis. Em 23, 197 milhões de reais. E em 24, o ano que nós estamos, no mês 5, porque hoje nós estamos no dia 3, até o dia de hoje, foram repassados 65 milhões. Veja você, no governo Lula, de 22 para 23 aumentou 50 milhões e até o mês 5 nós já passamos 65 milhões. Então, primeiro, a gente precisa entender o seguinte, se o município já recebeu tanto dinheiro da saúde, por que está tão mal gerido a situação da UPA? Para onde que está indo esse recurso? Que tal uma prestação de contas sobre esse recurso? Porque é inadmissível que uma UPA, em uma cidade que receba tanto recurso, não tenha profissionais qualificados. É inadmissível que uma UPA, numa cidade do tamanho de Divinópolis, com 240 mil habitantes, tenha que tratar as pessoas de forma tão desumanizada, tenha que tratar mais com residentes do que com médicos. Alguém precisa explicar tudo isso. A prefeitura precisa dizer o porquê desse descaso. Veja você, não adianta vir agora arrumar leitos no Hospital São João de Deus. Saúde é prevenção. Eu vou repetir isso toda vez que eu puder falar com qualquer órgão de imprensa. Saúde é prevenção. Nós não prevenimos. Veja você, eu falei que Divinópolis
podia e pode ter uma segunda UPA. Divinópolis pode ter uma segunda UPA pelo tamanho da cidade e pelo número de habitantes e porque é uma UPA que atende a região. Por que não tem uma segunda UPA? O prefeito respondeu essa semana, mas vai demorar 60 dias para construir. Primeiro que tem 4 anos que ele está na prefeitura. Ele já podia ter feito essa segunda UPA logo quando ele entrou. Porque a situação do caos da saúde não é de hoje, todo mundo sabe. Tem morrido pessoas com recorrência por negligência. Por negligência. Então, se ele tivesse começado a construir essa segunda UPA no seu primeiro governo, que já tinha capacidade, no seu primeiro ano de governo, que já tinha capacidade para ter, certamente esse problema já tinha sido resolvido. Porque é preciso compreender que um dos problemas da UPA, para além da péssima administração, para além da falta de compromisso com a saúde dos que mais precisam, porque eu quero repetir aqui, Flaviano, quem precisa de UPA são as pessoas mais pobres, porque quem tem um dinheirinho faz plano de saúde. Então, é um descaso total com quem mais precisa. Ele não quis construir, precisa construir para desafogar. Nós temos um problema na UPA, para além de tudo isso, que é um congestionamento, ela está congestionada, a demanda é muito grande. Quando a demanda é muito grande, o que você faz? Você abre outra unidade. O Ministério da Saúde pode, já está autorizado, se a prefeitura quiser, o Ministério da Saúde pode implementar uma segunda UPA, mas o prefeito não quer. Ele falou essa semana, mas vai ter mais despesa, vai ter despesa com custeio, com médico, com equipamento, mas o dinheiro público é para gastar com o povo mesmo. Qual é o problema de ter que gastar com mais médicos? De ter que gastar com mais equipamentos? O dinheiro que arrecada das multas de trânsito, o dinheiro que arrecada do IPTU, o dinheiro que arrecada de todos os impostos é para ser revertido no povo. Não é para comprar brinquedos de valor de 10 mil reais e até hoje a CPI da educação virou pizza. Não é para isso. É para investir na saúde do povo. Então, não há problema nenhum em abrir uma segunda UPA. Eu estou lançando uma ação pública. Nós precisamos fazer uma ação. Nós precisamos envolver a população da cidade para sensibilizar as pessoas para que a prefeitura peça essa segunda UPA. É preciso vontade política da prefeitura. E a gente não vê vontade política da prefeitura, Flaviana. Me desculpa a sinceridade, mas a gente não vê. A gente vê uma negligência. A gente vê que eles tratam a saúde não é de maneira preventiva. Eles tratam de maneira, a pior maneira que tem, que é a maneira resolutiva de problemas que surgem. Então, morreu a criança, eles foram lá no São João de Deus e arrumaram as vagas. Não é assim que se resolve as coisas. Está errado esse método. Eu queria entender muita coisa que eu não consigo entender. Eu queria entender, por exemplo, por que o senador Cleitinho, que, aliás, foi ele, eu não entendo, tem hora que tem uma confusão de papéis, você não sabe quem é o prefeito, quem é o senador, porque quem ligou para o secretário de Estado de Saúde foi o senador. Aliás, ligou em vídeo de TikTok, porque tudo tem que ser em vídeo. A seriedade é tão grande que tudo tem que ser em vídeo. O secretário de Saúde falou e não falou nada de concreto, nada. Vamos fazer, vamos regular, vamos ver como é que regula, mas não resolveu. Eu queria entender, por exemplo, por que o senador Cleitinho não ajuda. Porque cada senador, Flaviano, segundo a agência do Senado, tem 70 milhões de emendas impositivas. Gente, para quem não sabe, emenda impositiva é um dinheiro que o senador põe aonde ele quer e o governo é obrigado a pagar. Aí eu fui ver as emendas do senador Cleitinho. Ele passou mais emendas impositivas para governador Valadares, no valor de 5 milhões e 500 mil. Com todo respeito aos valadarenses, eu acho que eles e todo o povo mineiro merece, todo mundo merece dinheiro, todo mundo merece emenda, todo mundo merece saúde, mas passou para Divinópolis 1 milhão e 700. Eu acho que a gente primeiro cuida em Divinópolis 1 milhão e 100. Eu acho que a gente primeiro cuida da casa da gente. Eu tenho essa teoria comigo. Primeiro eu cuido da minha casa, depois eu cuido da casa dos outros. Então, é umas coisas que a gente não consegue entender. Eu fico quebrando cabeça, eu não sou deputada, eu não sou senadora. Eu fico vendo isso, falando, meu Deus do céu,
Será que o senador que está aqui em Brasília, será que ele não está vendo a situação caótica que a saúde aí se transformou? Será que ele não podia ajudar um pouco com essas emendas? Eu não sei se as pessoas de Divinópolis sabem, mas o que tem salvado a saúde aí, para além dos recursos federais, são as emendas de bancada. A bancada mineira colocou para a saúde em Divinópolis 11 milhões de reais, dos quais 6 milhões já foram pagos. Quero saudar aqui toda a bancada federal de Minas Gerais por ter tido essa sensibilidade com a cidade. Então, tem coisa, Flaviano, que a gente não consegue entender. Eu queria dizer aqui que o governo federal tem feito tanto por Divinópolis que, para além desses recursos que eu falei com você, nós já falamos aqui na TV Candidez do acelerador linear. Foi o governo federal que deu também, agora na ordem de 10 milhões de reais. No final do ano passado, 5 milhões de custeio para ajudar o Hospital São João de Deus, senão o hospital ia fechar as portas. E eu queria anunciar aqui agora, em primeira mão, mais 35 milhões de reais para o Hospital São João de Deus liquidar suas contas. É o chamado Teto MAC. Teto MAC. Esse é o compromisso do governo federal com a nossa cidade. Observe que o governo federal cuida muito mais da cidade do que a prefeitura. Ô, gente, saúde não é brincadeira, todo mundo tem que estar junto. Tem que estar o governo federal, tem que estar o governo do estado, tem que estar o município. O nosso hospital regional está parado. A obra não sai. Por que o governo Zema não acaba esse hospital? O nosso estado é um estado rico, todo mundo sabe disso. É o estado que mais produz minério nesse país. E por que não pode destinar um pouco do recurso para o nosso hospital? Vai receber agora mais uma bolada de dinheiro do Acordo de Mariana e do Acordo da Vale. E por que não conclui o nosso hospital regional para desafogar a UPA, para desafogar o Hospital São João de Deus? Então, Flaviano, o que a gente observa é que quem tem efetivamente compromisso com a saúde do nosso povo em Divinópolis tem sido o governo federal. E o que é mais leviano, o que eu acho feio, foi o que o prefeito fez essa semana. Eu não sei se você sabe, mas foi liberado pelo PAC para Divinópolis mais 2 unidades básicas de saúde, uma policlínica e um centro de especialização em reabilitação. O prefeito teve a parcimônia de anunciar o centro, sem contar que foi o governo federal que deu. Que coisa feia! Que coisa feia! Isso chama apropriação indébita, se apropriar de uma coisa que não foi ele. Gente, isso é o governo federal que está colocando em Divinópolis, através do PAC, agora, mais 2 unidades básicas de saúde. Olha o tanto que isso vai ser importante para a cidade. Olha o tanto que isso vai desafogar a nossa cidade. Mais uma policlínica. E um centro de reabilitação, que o prefeito vai lá e anuncia como sendo dele. Se ele parasse de ficar anunciando as coisas que não são dele, se ele parasse de ficar fazendo videozinho, se ele tivesse um pouco de sensibilidade humana, porque eu quero dizer, Flaviano, que todo mundo tem direito de ser candidato a prefeito ou a prefeita, todo mundo. Agora, em uma live para anunciar os problemas da saúde, o prefeito tem aquele surto louco e anunciar que é pré-candidato à reeleição, com uma maioria que não sei o quê, e uma minoria que chorosa, nervosa, não sei o quê. Isso não era hora nem local, meu prefeito. O senhor me desculpe, mas isso não é hora nem local. Tem hora para tudo na vida. Tem hora que a gente precisa respeitar a dor do outro. Aquela live que foi feita, a população assistiu esperando que o senhor ia anunciar soluções para o problema da saúde. E não tem problema ser candidato à reeleição. Nós vivemos num país democrático. Mas fizesse uma live em outro espaço, dentro da prefeitura, junto com o problema da saúde, isso é a maior prova da desumanização. Isso é a maior prova de que não tem sentimento, de que não tem compromisso, que só tem compromisso com si próprio. Então, nós estamos vivendo um caos aí, Flaviano, um caos, e que a gente só vai mudar isso se a população se juntar. Porque senão nós vamos continuar enterrando muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes.
Gleide, para encerrar, eu queria até usar uma parte da sua fala. Você falou muito a questão da prevenção. O Ministério da Saúde hoje elenca, né, a atenção primária como o grande foco, né, e o grande projeto da saúde. Inclusive, o Ministério, com frequência, fala sobre recursos destinados para essa área. Você citou aí, inclusive, algumas ações e recursos empenhados pelo governo federal com esse foco, né? Então, onde está o erro? Porque a gente vê na cidade a população o contrário, reclamando da atenção primária. Onde está a falha? Se existe um empenho do governo federal, existe recurso, né? Então, onde está a falha? Olha, Flaviano, a falha é da Prefeitura de Divinópolis. A Prefeitura é que faz a gestão de tudo isso. O governo federal, ele manda o recurso e a Prefeitura executa. Então, não adianta a gente querer fazer cortina de fumaça. Existe um problema de gestão na Prefeitura. Existe um problema de vontade política. Quando você tem vontade política, você faz as coisas. Então, não tem vontade política. Primeiro, é preciso assumir isso. A saúde não está no foco da Prefeitura. A Prefeitura não está preocupada com isso. Aliás, Flaviana, eu queria saudar aqui os 16 vereadores que finalmente abriram uma CPI na Câmara. Finalmente abriram uma CPI na Câmara para investigar o que está acontecendo na UPA. Eu queria te contar rapidamente a você e todos os ouvintes aqui que me escutam, que eu recebi essa madrugada, deve ser por causa de fuso horário, um conterrâneo nosso, médico, conterrâneo nosso, de Divinópolis. Ele é professor de endocrinologia em Londres. Ele me mandou uma mensagem, Flaviano, muito bonita, que depois eu podia copiar para a rádio, e se vocês quiserem reproduzir, em que ele conta que uma paciente em Divinópolis foi para a UPA e ela tem uma doença, eu fiz questão de anotar o nome, cistoacite diabética, e ela chegou lá com essa doença e a médica mandou ela voltar para casa. E aí ligaram para ele, alguém conhecido dele, ele ligou na UPA para falar com a médica, era um absurdo, ele me relata que essa é uma doença muito grave, que quando é identificada a pessoa precisa ser internada imediatamente, e que ele teve que brigar muito, ameaçar, chamar a polícia, ele em Londres, imagina a situação, ele em Londres. E me contou que a partir de então ele começou a acompanhar os casos da UPA. Me relatou da morte de 3 adolescentes que até hoje não tem autópsia, ninguém sabe do que morreu, a família não sabe. Ou seja, ele tem uma série de relatos e eu pedi a ele que me encaminhasse tudo isso, porque eu acho que são denúncias muito sérias. Pedi a ele que encaminhasse para que nós pudéssemos tomar providências aqui. Eu creio que ele vai falar com esses familiares para ver se consegue juntar esses documentos, porque, a ser verdade, as denúncias que ele escreve, e eu acredito que são todas verdades, porque ele é uma pessoa muito íntegra, é muito grave tudo. Tudo que ele me escreve é muito grave. Ele ficou de tentar buscar aí, de tentar juntar essa documentação, porque a nossa saúde está doente. Então, eu quero dizer para você que eu tenho muita esperança que essa CPI da Câmara de Vereadores possa apurar essas coisas. Não tem sentido a empresa que cuida da UPA, se for verdade que ela ganha 2 milhões de reais por mês, porque eu tenho ouvido isso, mas tudo na prefeitura é tão escondido, a gente nunca sabe de nada. Se for verdade isso é uma cinte, isso é uma agressão. As pessoas morrendo lá por falta de médico e a empresa ganhando 2 milhões de reais por mês, eu me recuso a acreditar que isso seja verdade. Então, nós temos um problema concreto de administração. Primeiro, a UPA é muito mal administrada, é preciso reconhecer isso. Não existe tratamento humanizado, não existe regulação. Os profissionais que estão lá a grande parte, são médicos que acabam de se formar e ainda não estão preparados para o exercício da medicina. São colocados lá, são jogados lá sem ter nenhum tipo de preparação, de cursos, de nada disso. Então, quer dizer, o tratamento é desumanizado. Nós precisamos humanizar. Nós precisamos cuidar das pessoas.
Se não tiver saúde, não adianta ter nada na vida, nada. Eu acredito, Flaviano, que nós precisamos fazer um grande movimento na sociedade com todas as pessoas. Não estou falando de partido político, estou falando de organização social, de pessoas do bem, de todo mundo que tem compromisso com a saúde e com a vida. Ou nós vamos fazer um movimento desse para a gente pressionar a prefeitura a explicar o que acontece, a fazer uma prestação de contas públicas, mas, sobretudo, a resolver o problema, não remediando, mas prevenindo. Não adianta remediar, não adianta ir lá e comprar mais 12 leitos depois que a criança morreu. Isso não adianta. O que nós temos que compreender é que a vida dessa criança não vai voltar. Ponto final. E a vida de todos que morreram por negligência não vai voltar. Então, ou para tudo e começa daqui para frente com uma seriedade que nós precisamos, ou então nós vamos continuar enterrando as pessoas. Eu vou lutar muito. Eu quero encerrar dizendo para você que eu estou fazendo uma ação pública. Quero ver se consigo acionar o Ministério Público para que o Ministério Público entre com uma ação civil pública, porque só ele pode entrar com uma ação civil pública, porque nós vamos ter que nos juntar todos em defesa da saúde. Não pode continuar do jeito que está. Não é admissível o que está acontecendo. Aliás, eu acho que o caso da UPA seria matéria do Fantástico. Acho que só não virou ainda porque a Rede Globo não sabe. Porque é muito grave o que está acontecendo aí. E eu vou continuar denunciando. Eu não sou candidata a prefeita, eu não tenho problema de falar o que eu penso, entendeu? E acho que fazer proselitismo, lançar candidatura a prefeito em meio a uma live é um desrespeito com esses pais que enterraram essa criança. É a maior falta de sensibilidade que eu já vi na vida. E olha que eu quero te dizer que eu vou fazer 53 anos. Eu já vi muita coisa cruel na vida. Mas com esse nível de crueldade, de perversidade, eu nunca tinha visto. Se lançar pré-candidato numa live em que nós estamos tratando do óbito de uma criança de 4 anos. Isso é de uma insensibilidade nunca vista. Então, Flaviana, eu queria agradecer esse momento de estar aqui com vocês, dizer que eu vou continuar lutando muito para que o governo Lula coloque ainda mais recursos em Divinópolis, mas esses recursos precisam ser bem administrados. E precisa ser administrado com transparência. Então, vamos aguardar aí ansiosa, todos nós vamos aguardar ansiosos aí o trabalho da Câmara de Vereadores, que finalmente resolveu abrir uma CPI.